A escolha do filme correto para impressão 3D de resina é crucial para garantir a qualidade e a eficiência das nossas impressões 3D. Eles desempenham um papel crítico na solidificação das camadas e também para manter a precisão durante a nossa impressão. Cada tipo de filme tem características especiais que influenciam diretamente no nosso resultado final. Os filmes que a gente mais usa no nosso dia a dia são o FEP, são o PFA e o ACF. Mas fica até o final desse vídeo que eu vou tirar todas as tuas dúvidas sobre qual é o melhor filme para a gente utilizar nas nossas impressoras 3D. Dois conceitos são bem importantes na hora que a gente vai escolher qual filme a gente vai usar no nosso tanque de impressão. Eu vou te explicar quais são esses conceitos e depois vamos ver um por um os filmes que a gente utiliza nos watts da maioria das nossas impressoras que a gente tem por aí, sejam elas mais caras ou mais baratas. E o primeiro conceito é Peel Force. O que é o Peel Force? Seria a força de separação, ou seja, na impressão 3D é a força necessária que a gente tem que fazer para separar a nossa camada que foi recém-solidificada da superfície do filme. Isso acontece nas impressões que a gente tem tanque, onde é colocado uma resina líquida nesse tanque, e há embaixo desse tanque um filme, que ele é transparente, por onde passa essa luz ou esse laser que vai solidificar camada por camada. E o outro conceito a gente chama de Layer Surface, ou na verdade a área de superfície da camada que foi solidificada. Isso é importante porque dependendo do tamanho dessa solidificação, a gente vai ter uma dificuldade maior de soltar essa impressão do fundo do nosso tanque. Ou seja, essa força, esse Peel Force, vai ser cada vez maior dependendo da área de impressão que a gente tem daquela camada. E essa Layer Surface, ela vai desempenhar um papel bem importante na qualidade da nossa impressão, no tempo da cura e na eficiência do nosso processo. Eu vou colocar aqui um gráfico que está no site da Mera Labs que relaciona esses dois conceitos, ou seja, a força que a gente tem que fazer dependendo da camada que foi solidificada, e esse gráfico comparou diferentes tipos de filme com esses dois conceitos, para que a gente possa entender as diferenças que a gente tem entre eles. Eu vou deixar o gráfico aqui e a gente começa a ter algumas ideias sobre qual filme é melhor para a gente. Mas Celso, quais são os filmes que existem e qual deles é o melhor para mim? O primeiro filme, que é o mais utilizado e o mais comum, é o FEP, que seria o Fluorinated Ethylene Propylene. E o que é esse FEP? É o material mais comum que a gente escolhe quando se trata de filmes de resina para impressora 3D. Ele tem uma resistência que vai entre 14 e 21 megapascais, ou seja, é o valor que descreve a tensão que o material pode suportar ao ser esticado antes de quebrar. E esse filme atinge o equilíbrio entre rigidez e o alongamento que é necessário para a gente descolar cada camada. Para a gente ter referência com alguns outros produtos, a gente tem o mármore, a borracha e a madeira de pinho, que eles têm resistências à tração de 15, 16 e 40 megapascais respectivamente. E o FEP também é bem barato e fácil de comprar, o que torna uma escolha bem interessante para a gente. Infelizmente, as vantagens que a gente tem com o preço e a flexibilidade também criam algumas desvantagens. Por exemplo, uma superfície mais grossa do que os outros materiais de filme combinada com um alto fator de elasticidade pode levar a um aumento nas impressões com falha. E essas falhas elas vêm na forma de camada curada ter mais adesão com o filme em vez da placa de construção e se desprender essa peça da placa, bloqueando as próximas camadas, que vai impedir a impressão 3D corretamente. E esse aumento do nível de elasticidade também vai diminuir a vida útil do filme e a gente vai ter uma maior chance de microfissuras na superfície desse filme. As folhas do FEP elas podem ser compradas em qualquer lugar hoje em dia e é muito mais barata e de maior qualidade à medida que o mercado se torna mais saturado. E o pessoal vende esses filmes para uma impressora específica, mas a grande vantagem é que a gente pode comprar qualquer filme de qualquer impressora e trocar o nosso watt. O que só a gente precisa que aconteça é que o tamanho desse FEP caiba no nosso watt, ou seja, não falte um pouquinho de filme para fechar todo o fundo desse watt. Então eu posso comprar esse filme de uma outra impressora e trocar da minha, desde que ele seja maior do que o tamanho do meu watt. Resumindo então,
Quais são as características do FEP? Ele tem uma excelente visualização no processo de impressão ou uma ótima transparência. Ele tem uma alta resistência a produtos químicos, a temperaturas extremas, o que vai garantir esse FEP uma longa vida útil. Ele tem uma inércia química, ou seja, ele não vai reagir com a maioria das resinas e vai evitar contaminações. Ele tem uma alta elasticidade, o que permite então uma fácil remoção das peças que colaram no fundo desse tanque, ou seja, a gente teve algum erro na impressão, e como ele é um material que tem elasticidade, a gente consegue facilmente remover essa peça que colou no fundo do tanque. Se dividirmos então em vantagens, esse FEP tem um custo acessível, ele é muito versátil, então ele funciona para várias aplicações e para várias resinas. Ele tem uma alta transmissão de luz UV, então ele garante que a gente tenha uma boa cura das camadas e ele é fácil de substituir. E quais são as desvantagens dele? A gente tem uma menor resistência mecânica, uma maior suscetibilidade a arranhões e riscos que a gente possa fazer nesse FEP. Ele tem uma menor velocidade de impressão em comparação a outros filmes e ele pode apresentar uma maior aderência na força de separação ou nesse peel force que a gente falou antes. O segundo filme que a gente também utiliza bastante, a gente chama de PFA, ou como muita gente chama, o NoFap, que é o perfluoralkóxido. E o que é esse PFA? Recentemente ele foi introduzido no mundo da impressão 3D, ostentando uma melhor confiabilidade de impressão e uma maior vida útil. Com essas melhorias, o preço das folhas do PFA e do FEP tradicional aumentou, e o material por trás do NoFap, que era desconhecido, agora veio à tona como esse PFA. E ele foi simplesmente renomeado e vendido como um produto especializado de impressão 3D. Mas na verdade ele é um produto que na indústria ele é muito barato. Mas olhando além da reformulação da marca, os filmes de NoFap ou PFA são de fato uma melhoria em relação às folhas de FEP tradicionais. E as características que são mais benéficas do PFA é que ele tem classificação de resistência à tração mais alta, em torno de 29 megapascais. Isso significa que enquanto uma camada curada está sendo descolada da mesa de impressão, o filme vai flexionar menos e vai fornecer uma melhor separação dessas camadas. Essa menor resistência, combinada com um material que tem uma baixa força de sucção, significa que as camadas raramente vão ficar presas no filme, o que é uma das causas mais comuns das falhas das nossas impressões. A menor resistência à tração e à flexão também significa que o filme vai durar mais. Isso vai se dever a menor elasticidade e vai resultar em menos tensão no filme e menos microfissuras. Como esses filmes são mais novos no mercado, existem opções menos confiáveis atualmente. E é claro, ainda há fabricantes confiáveis, mas ainda são menos comuns de se achar. Uma vantagem desse NFEP ser uma folha de PFA renomeada significa que esse PFA mais barato ele pode ser comprado até a granel em lojas de suprimentos da indústria por um preço bem menor. Então vamos lá resumir. Quais são as vantagens? Ele tem uma alta resistência a produtos químicos mais agressivos, as forças de separação significativamente menores, eles reduzem as nossas falhas da impressão, ele dura mais mesmo em ambientes mais exigentes. E quais são as desvantagens? Ele ainda é mais caro que o FEP e ele é mais difícil de a gente encontrar no mercado. O terceiro filme que a gente pode utilizar no nosso dia a dia seria o ACF, que na tradução ele é o Advanced Clear Film. O que é esse ACF? É um filme composto por várias camadas, incluindo um polímero de uretano e um revestimento especial. Ele é uma versão de última geração com foco em transmitir luz e libera essa luz mais adequadamente. Tem propriedades antiaderentes melhores e foi desenvolvido para impressoras de alta precisão. Ou seja, esse ACF nos facilita muito porque ele diminui o risco da gente soltar da mesa de impressão as nossas peças. E quais são as vantagens desse filme? Ele reduz as forças de separação, melhorando a estabilidade de cada camada. Ele tem uma melhor transmissão de luz, então ele nos proporciona impressões mais detalhadas. Ele tem uma duração maior do que o FEP. Ele tem uma alta velocidade de impressão. E isso acontece normalmente porque a gente pode diminuir o tempo de subida e de descida da nossa mesa de impressão dentro do tanque, que seriam os nossos T1 e os nossos T2, que a gente vai lá no nosso sheet box e configura. Ou seja, a gente faz com que a impressão dure menos tempo, porque a gente pode fazer com que essa saída seja mais rápida. Ele tem um menor risco de falhas de impressão e a gente tem uma facilidade maior de remoção dessas peças. Mas quais são as desvantagens? Ele pode ser mais caro, ele é menos acessível no mercado, especialmente para quem tem um uso muito pequeno ou faz pequenas compras. Então a gente tem muito mais dificuldade de achar.
achar esse ACF no mercado. Então, qual filme a gente deve escolher? A escolha desse filme vai depender da necessidade de cada um. Ou seja, vamos dividir essas necessidades e ver o que vai se adequar para você melhor. Para uso geral, o FAP é suficiente para projetos mais simples e para usuários iniciantes. Se a gente pensar em alta precisão, o ACF ele é excelente para detalhes mais complexos e ele tem uma maior velocidade, fazendo com que a gente tenha mais produção e uma melhor qualidade. Se a gente pensar em durabilidade, o PFA é ideal para impressoras que têm uma alta exigência e a gente tem um uso contínuo delas. E também para resinas mais agressivas e para aplicações industriais. E se a gente necessitar de um filme mais versátil e mais fácil de uso, eu acredito que o FAP seria a melhor opção. Ele é mais fácil de trocar, ele é mais barato e a gente pode encontrar em qualquer lugar. Outras considerações que são importantes. O tipo da resina que a gente vai utilizar, porque algumas resinas podem ser mais compatíveis com determinados filmes. A frequência de uso. Se a gente imprime com maior frequência, o ACF ou o PFA pode ser mais vantajoso a longo prazo. E o orçamento. Então o custo do filme é um fator bem importante a gente considerar. ACF e PFA são mais caros e o FAP tem um custo mais acessível. E qual a conclusão de tudo isso, Celso? Cada tipo de filme possui as suas vantagens e as suas desvantagens. E para a gente escolher o filme ideal para impressora 3D, a gente tem que considerar todas as características de cada material e qual a necessidade que a gente tem para o nosso uso. E aí, galera, o que acharam disso? Eu quis expor para vocês quais existem e quais as características mais importantes de cada um deles. Se a gente comprar uma impressora 3D, ela já vai vir com um filme específico. A maioria delas vai vir com FAP, mas hoje em dia várias já vêm com o ACF dentro delas. E a gente pode, se a gente quiser ao longo do tempo, também trocar esse filme e alternar entre cada um deles, mesmo numa impressora que já tivesse vindo um ACF ou FAP, eu posso usar um outro filme para isso. E o que a gente tem que fazer? A gente só tem que se preocupar em trocar as configurações, porque quando a gente troca esse filme, mudam as configurações que a gente tem que fazer para cada resina e para cada impressora e realizar os testes necessários para que a gente possa imprimir adequadamente e não perder dimensão e qualidade dessas peças finais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha, curta e se tem alguma outra forma que você faz, algum outro filme que você usa, deixe nos comentários para que a gente possa discutir e para que a gente possa aprender juntos. Até mais!